Olá, você que nos assiste. Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal do nosso site, a gente tem o compromisso de trazer aqui 2 vezes na semana convidados super especiais para a gente trazer pautas importantes como saúde, educação e principalmente política. Eu sou Júlia Brandes e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Vamos falar um pouquinho de bastidor de política, né? O nosso tema central aqui hoje vai ser os bastidores da política. E estamos com ele, o advogado Flávio Farias de Carvalho, que ele é sócio proprietário do Schecker e Carvalho Advogados, diretor jurídico do Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista, assessor jurídico da Câmara Municipal e recentemente assumiu a presidência do Partido Liberal em Vitória da Conquista. Flávio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Júlia. Olá, Wilson. Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês e a recepção e aproveitar e cumprimentar todos os ouvintes do Interior Baiano Notícias. Maravilha. Vamos começar aqui o nosso bate-papo com uma pergunta clássica, que é: conta pra gente a sua trajetória. Como é que você chegou até a advocacia? Como foi escolher essa área e depois passou ali pela política? Como é que foi isso, essa experiência? Conta pra gente. Eu gostei da pergunta. Bom, a escolha da profissão, ela se deu bem cedo, né? Eu tinha, na verdade, uma prima de minha mãe, casada com um advogado, que é daqui de Conquista, inclusive foi quem me inspirou, Jailton Botelho. E um tio, irmão do meu pai, Ramon, que também é advogado, ambos me inspiraram e eu achava aquilo o máximo como criança e me apaixonei, fiz faculdade. Fiquei naquela dúvida ali inicialmente, né, se faria um concurso ou não, mas aí a coisa se encaminhou para a advocacia e já são 20 anos nessa luta. E gosto muito. Essa passagem, assim, da advocacia para uma candidatura, né, que depois a gente vai falar mais sobre isso, e agora a presidência do partido, como é que se deu isso? Bom, eu tinha uma amizade com Marcelo Melo. E um tempo atrás, Marcelo, falar um tempo atrás, mas há bastante tempo atrás, Marcelo foi candidato a vice-prefeito com o Coriolano Salles. Na época eu ainda estava na faculdade e tal. E aí eu comecei a me aproximar um pouco mais desse mundo. E foi através dele que eu fui conhecendo as pessoas e tal. Mas o gatilho realmente da participação mais ativa foi quando Bruno Reis era assessor de ACM Neto e foi candidato a deputado estadual. Eu recebi um convite do atual deputado estadual Vitor Azevedo, que coordenava a campanha de Bruno Reis na época, e participei da campanha de Bruno. Depois trabalhei como assessor parlamentar, né, de Bruno na Assembleia durante acho que 6 anos. E aí daí em diante a coisa sempre se encaminhou até o ponto de ser candidato numa situação que eu fui convencido, vamos dizer assim, pelo grupo. Mas, desculpa, Will, né, você deixou de advogar em algum momento? Nunca. Sempre conciliou? Sempre tentei conciliar da melhor maneira possível. Eu sempre digo que o carro-chefe da minha vida, profissionalmente dizendo, é a advocacia. Eu não abro mão disso. Abro mão do restante, mas não da advocacia. E a entrada na presidência do PL, como se deu isso aí? Olha, João Roma, presidente estadual do PL, uma pessoa que eu conheci um tempo atrás, inclusive através de Bruno, quando o João era secretário na Prefeitura de Salvador. Então eu tenho uma amizade bem interessante com o João. E a partir do momento que ele se tornou presidente, a gente passou a conversar sobre essa questão do partido, Vitória da Conquista e tal, até que Roberta Roma e ele me convidou, eu estive em Brasília e achou que eu seria um nome que poderia trazer uma conciliação entre os integrantes do PL. Estou tentando exercer isso aí da melhor maneira possível. Desculpa, eu tô aqui, tá surgindo perguntas, me perdoe. Vamos seguir aí o roteiro. Não, é porque nesse sentido, o PL você assume um partido que hoje é um dos maiores, talvez o maior partido do país, digamos assim, em representatividade na bancada da Câmara, na bancada do Senado, mas é um partido que na Bahia, e vou trazer também para a Vitória da Conquista, é um partido de pouca expressão.
ele ainda não se consolidou, digamos assim, como você pretende trabalhar o partido para 2024 e qual a expectativa de crescimento dele, a ponto de assumir cadeiras, né, no legislativo ou integrar, quem sabe, aí um mandato executivo? Bom, de fato o PL teve um crescimento vertiginoso agora nessa última eleição, se tornou o maior partido do país, detentor de 20% do tempo de rádio e TV. Isso é bem significativo. Então, isso faz com que o PL ele entre em qualquer processo, sobretudo quando se tem tempo de TV e rádio nas cidades de uma maneira diferente, o olhar é diferente. Mas, independente disso aí, a questão do tamanho do PL. O PL, na verdade, ele trouxe uma questão, vamos dizer assim, dos ideais e das bandeiras da direita no Brasil, que foi elevada mais recentemente através do presidente Bolsonaro. Então, acho que o que o PL pretende trazer para a cidade é um pouco disso também. Entendi. Em 2016, você foi candidato a vereador, certo? O que te levou a não tentar novamente em 2020? Bom, em 2016, como eu disse, eu fui convencido pelo grupo político que eu fazia parte. Tinha bastante vontade, vamos dizer assim, ideias, vontade de ajudar, eu envolvido nessa seara política e resolvi participar, me entreguei, fiquei ali como segundo suplente e depois eu, de fato, não tive mais aquela mesma vontade, sabe, de estar participando de maneira direta. Hoje eu trabalho na Câmara como assessor jurídico da bancada de situação e vamos dizer assim, eu acho que eu me dei por satisfeito de estar num lugar onde eu posso verdadeiramente contribuir com aquilo que eu pensava. Então, assim, eu tenho uma ligação com todos os vereadores da situação e, de certa forma, assim, se eu levasse só pelo lado pessoal, é como se eu tivesse realizado aquele desejo, aquele sonho. Então, em 2024, você também não pretende mais entrar nessa área? Bom, vamos tentar aqui, né? É uma situação difícil, né, de você dizer. Aprendi isso até com um amigo, Guilherme Belintani, que fala, nunca diga nunca. Então, o desejo é de não ser, mas não sabemos o dia de amanhã. E trazendo agora para a questão do partido, como é que tá, assim, a condução, né, de trazer nomes da cidade para o partido? O vereador Ivan vai mesmo se filiar ao PL, como vem sendo repercutido na imprensa local aqui? Bom, o primeiro, vamos dizer assim, a primeira ação da comissão provisória foi identificar como se você entrasse em uma casa nova, e de fato e arrumar o que tem em casa. Você já fez uma mudança, né? Então você está com aquelas caixas, tem que arrumar tudo no lugar. Então a gente tem buscado essa organização dentro do partido, cuidando dessa parte CNPJ, da parte legal, identificando as pessoas que lá estão, fazendo contato com essas pessoas que já estão no PL. Afora isso, convidando alguns outros. A própria formação da comissão provisória, acho que já trouxe um pouco disso, né? Você tem o Washington, que é um radialista, um jornalista. Você tem Edilson Guzmão, que foi candidato a deputado, que é irmão do saudoso prefeito Ezen Guzmão. Nós temos 7 nomes, dos 7, 3 são mulheres. Então a gente tentou fazer alguma coisa de uma maneira diferente. Então o PL está se organizando e buscando agora esses nomes. Falando em nome, é exatamente o que eu quero perguntar. Desculpa, e perguntou de Ivan. Ivan é o seguinte, João já falou abertamente que as portas do PL estão abertas. E não só Ivan, tem um outro vereador que a conversa também está bem adiantada para que ele possa vir para o PL. É isso, eu ia perguntar, na verdade, se tem algum outro nome que vocês estejam aí cogitando... Eu tô doido para falar, mas eu não posso. Esse outro vereador. Para sair como é que fala? Candidatos, né? O Legislativo Municipal. Existe essa chance, né? A gente tem conversa com outros partidos, tem um partido bem próximo já. Olha que mistério. Posso dizer que esse partido já está praticamente de mãos dadas com o PL, assim como
esse vereador também tem uma conversa adiantada. Agora, claro, não só na política, mas em qualquer tipo de negociação que se faça, aí a coisa tem que ser tratada com dignidade, respeito. E, infelizmente, eu não posso tratar de nomes ainda. Ou seja, a gente vai ter que esperar um pouquinho, trazer o nosso convidado aqui mais uma vez, para depois ele largar em primeira mão aqui pra gente quais eram esses nomes. Prometo. Se eu não vier, eu mando no mínimo pelo WhatsApp. Então, se fosse dar uma possibilidade hoje, o PL tá mais próximo hoje. Vou fazer projeção para questão do mandato executivo, né? Uhum. A majoritária. O PL hoje está mais próximo, está mais 50%, 51% para ter uma candidatura própria ao executivo ou não? Não, candidatura própria. Candidatura própria. Claro que, entenda, nós estamos distante da eleição. Relativamente distante da eleição. Acho que não só o PL, mas como qualquer partido que se preze, ele tem o desejo de ter seu candidato. É como um jogador de futebol, você quer jogar pelas cores do seu clube. Então o PL tem esse desejo e caminha para que tenha a sua candidatura própria. Mas não sabemos também, o dia de amanhã, a conjuntura, que situação esse possível candidato do PL possa estar. Isso, eu sei, muito mistério aqui. Mistério. Mais pra frente a gente convida aqui e vamos puxar esses nomes e falar, lembra daquela vez que você esteve aqui? Então, você fez todo um suspense. Conta pra gente agora. Vamos fazer. Não é questão de mistério, Júlia, mas assim... Não, a gente entende. É de prezar pelo sigilo por enquanto. Mas imagine um cenário que nós temos um candidato e a coisa no PL é tratada de maneira séria. Nós vamos monitorar, nós vamos fazer pesquisa. Se esse cara, de fato, ou essa mulher não estiver bem, será que é adequado permanecer com a candidatura? Tem todo um preparo. Tem toda uma situação. E afora isso, não é segredo para ninguém, nem desmerecer o outro lado, mas o nosso adversário é o PT. Eu sou contra o PT, a ideologia que lá está implantada, e se o caminho for compor com a prefeita o caminho mais viável, isso será feito. Mas agora, eu te digo, não é nem 50%, é bem mais do que isso, do PL ter a candidatura própria. Certo. Bom, uma pausa aqui rapidinho só para dizer, interiorbaiano.com.br, acesse nosso site, nosso portal. Lá tem os bastidores da política, de conquista, de região, tem várias notícias, tem os podcasts que já passaram por aqui, os nossos convidados que já passaram por aqui, desdobramentos das conversas que já tivemos. Então, assim, o interior está recheado de notícia, de informação e nossos vídeos também, tá tudo lá. interiorbaiano.com.br. E quem acompanha pelo YouTube não pode esquecer. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte a entrevista aqui. Mundo. Isso aí, manda pra todo mundo, compartilha, é importantíssimo isso, gente. Temos os cortes lá, uma playlist só de cortes. Quem não quiser ver a entrevista inteira, tem uns cortes assim pontuais que eu tenho certeza que se você assistir, você vai querer ver o vídeo todinho. E tá tudo lá. Spotify também, quem estiver ouvindo a gente aí pelo Spotify. Estamos nas redes, é só nos procurar. Então, nosso segundo bloco, vamos lá, Will. Você manda. Flávio, a gente falou aqui da gestão da prefeita, sobre possibilidade de composição, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Mas agora eu queria pedir uma avaliação da gestão da prefeita. Qual avaliação você faz hoje aí? Avaliação de momento, uma análise, né? Bom, para fazer essa avaliação, eu acho que eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. A forma como ela recebeu essa prefeitura, forma trágica que isso foi, né, com a morte do prefeito. Eu acho que ela não, né? Ninguém esperava que isso acontecesse. Então, eu até brinco que eu falo que Sheila é muito promissora, porém inexperiente. E a inexperiência veio por conta... Quer dizer, a inexperiência, ela, nesse momento, ela é tratada porque ela assumiu isso de uma maneira de repente. Ela não teve a possibilidade de se preparar. Ela estava neste processo. Então, em razão dessa inexperiência, mas porém uma política, uma detentora do cargo executivo muito promissora. Então eu tenho esse recorte. Afora isso, período de pandemia. Além disso, hoje não é fácil dirigir uma cidade. Dependente de partido, a falta de recursos,
atrelada a essa questão da pandemia. Então, ela enfrentou uma dificuldade enorme. A gente entende isso por completo. Claro, não vou dizer que eu aprovo tudo que está sendo feito, mas eu entendo essa situação que foi colocada no destino dela e no destino da nossa cidade. Então, eu acho que é um bom governo. Poderia ser melhor, mas é um bom governo, mas levando em consideração todo esse cenário colocado aqui. Em que aspecto você acha que poderia ser melhor? Conta pra gente assim, um pouquinho de pontos positivos que você enxerga nessa gestão e até pode citar os negativos também, o que pode melhorar. Eu acho que ela é uma prefeita aberta ao diálogo. Ela está sempre presente nos lugares na cidade. E eu acho que o que faltou na administração dela foi dar um pouco mais da característica dela em si. Essa transição entre a gestão Ezen e a gestão Sheila demorou. Então, eu até imaginei que fosse acontecer uma reforma administrativa, uma dança das cadeiras ali. Gestão ali, né? Exatamente. Eu esperei por isso, talvez até depois das eleições, até troca de posições do secretariado ou uma reforma até maior. Então, acho que uma das coisas que faltou ali para ela foi justamente dar um DNA, a digital mais próxima dela em si. Uhum. Então, eu vejo um pouco dessa forma. Você acredita na reeleição de Sheila em 2024? Acredito na eleição do candidato do PL. Então, o PL vai... Ou seja, então... ela não, vai marchar junto ali. Eu acho que ela vai ser próxima ao próximo prefeito ou prefeita da cidade, do PL. Ela vai ajudar bastante. É isso, o PL então vai marchar junto com Não, o PL vai ter candidato próprio. Tá. Então, possibilidade aqui. Se Ivan Cordeiro, filiando ao PL, ele talvez, até a própria candidatura ali, né, a eleição de 2022, deu uma capilaridade eleitoral para ele bastante expressiva, né? Uma eleição difícil. Você acredita ele como nome do PL, pode ser? Se ele vier, eu acredito. Mas, por enquanto, Ivan não é do PL. Ivan é do PTB, é um amigo, gosto muito dele, é um excelente vereador. Também, no que depender de mim, as portas do PL estarão abertas para a vinda dele. Porém, PL hoje tem outros nomes. Eu não posso deixar de falar do Dr. Washington. Sim. Não posso deixar de falar de Edilson Guzmão. Não posso deixar de falar de Taina, foi candidata também. Ariana, que foi candidata a vice-prefeita em uma certa oportunidade. Então, assim, Ivan não é do PL. Cria-se até muito essa polêmica, porque Ivan seria o candidato a prefeito. A partir do momento que ele estiver dentro do PL, é um dos nomes. Por hora, eu falo com os nomes que estão. De quem já está lá. E eu queria até falar de outros nomes, né? De 2 empresários da cidade que vão fazer parte do PL, que também têm, assim, essas pretensões políticas de, no mínimo, contribuir com esse processo que a gente está construindo. Esses nomes que você citou, algum deles, se fosse, então, supondo aí que você sabe que aos 45 do segundo tempo, marchar ali, talvez na vice da prefeita, essa possibilidade é discutida internamente, caso a campanha não vá para frente, como você disse, vai analisar pesquisa e tudo? Não, claro. Não é nosso objetivo construir uma candidatura a vice-prefeito. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é fortalecer o partido, erguer um nome dentro desse partido com uma proposta viável para a cidade. Não é só pelo nome e pelo partido, mas uma proposta para a cidade. Com o DNA da direita, com o DNA da ideologia que nós acreditamos, né? E aí, essa é a situação. A construção de um projeto nesse sentido. Agora, a vice de Sheila, ela vai escolher o vice. Se lá na frente é o PL e não sou eu que vou decidir, se é o PL, partido é um conjunto de pessoas. Iremos decidir essa situação. Então,
Tenho como falar em nome de vice. Me surgiu uma questão aqui que eu já até fiz essa pergunta para outros convidados aqui. Se você acredita, assim, Sheila consegue representar o eleitorado de Ezen, o eleitorado que votou em Ezen, porque Sheila não foi eleita com voto nela, foi eleita com voto em Ezen. Ela representa esse eleitorado hoje? É uma situação difícil, né, de ser respondida. Até pela conjuntura, eu acho que representa esse eleitorado, mas se parar para analisar a pessoa que votou em o eleitor de Ezen, eu acredito que não, até porque é um perfil diferente. Vamos lá, Sheila é uma pessoa bastante conciliadora, conversa com todo mundo. Eu falei aqui agora há pouco que ela tem um diálogo aberto, ela está sempre presente na cidade. Ezen já tinha um pulso mais firme, mais forte, um enfrentamento mais aguerrido. São características, isso não é desmerecer nem demérito e nem elogiar um em detrimento do outro, mas são perfis diferentes. Ezen se aproximava, né? Se aproximava muito mais da direita do que a própria Sheila. Então, assim, eu não sei se ela de fato representaria. Eu acho que parte do eleitorado, sim. A maioria, mas tem uma faixa boa aí que eu acho que ela não representa. Eu queria fazer um gancho do início que eu falei, da sua mini biografia aqui que eu falei. Você está na área do direito, está um pouquinho na política aí também, e tem a questão do... Você é diretor jurídico do Primeiro Passo, Vitória da Conquista, Exatamente. Né? O time daqui. Então, assim, conta pra gente um pouco dessa área do esporte aqui, como é que a Conquista tá diante disso. Ele é amigo de Guilherme Belintani. Pronto, conta pra gente um pouquinho aí sobre isso, se tem projetos pra essa área aqui do esporte aqui em Conquista, como é que é? Bom, assim como todo garoto brasileiro, o sonho era ser jogador de futebol. Esse projeto não vingou. Acho que todo mundo já percebeu. Deve ter um joelho aí meio assim. Um joelho operado e alguns probleminhas. E hoje nem jogar o futebol eu jogo mais. Dá nem pra chamar pro baba, né? Aí do time do interior baiano. Eu assisto com cuidado, com medo de me machucar. O futebol hoje tá bem pegado, é bem físico, né? Quem acompanha, vocês que acompanham, tá vendo isso aí. Mas minha história no futebol começou quando criança ainda, desejo de ser jogador. E quando eu retornei para cá, o presidente Ederlani me fez o convite para ser diretor jurídico e permaneço lá até hoje. Em relação a Guilherme, é aquilo que eu falo sempre. Também conheci através de Bruno Reis, ele era secretário de ACM Neto. Fiz amizade e permanecemos até hoje. Somos parceiros e amigos. A minha dúvida foi mais em questão de como é que tá o esporte na cidade de Vitória da Conquista, né? O Lomantão, que é onde acontecem os jogos do Primeiro Passo, né? Como é que... Porque tinha uma atividade maior lá, parou, né? E agora vai voltar? Como é que tá essa questão? O clube se prepara para a disputa da Série B, ou do acesso, né? Do lugar que eu acredito eu que seja dele de direito. Eu acredito que, se Deus quiser, esse ano pode retornar. Agora, não posso deixar de registrar aqui o quanto é difícil se fazer futebol no interior. Muito difícil. Então, assim, quando você vê clubes do interior ganhando títulos, participando bem de campeonatos, independente do campeonato que ele disputa, é de se tirar o chapéu, porque não é fácil. E aí você vai para uma disputa de uma Série B, com toda a dificuldade financeira, de atrair o torcedor naquela expectativa sempre de poder disputar o Baiano e ganhar o título. Já passamos perto algumas vezes, mas é difícil. Em relação ao campo, sinceramente, hoje, dada esse excesso de trabalho que eu estou tendo, eu tenho andado mais distante vamos dizer assim, do acompanhar das quatro linhas. Bem recentemente que a prefeitura estava preparando um estádio para receber o campeonato. Maravilha. Agora que a gente falou um bocado de gestão, projetou política, tem uma pergunta clássica aqui no interior baiano, que eu não podia deixar de fazer pra você. Ele sabe, ele assiste todos os episódios. E aí,
você já fez até avaliações da gestão da prefeita aqui, mas trazer para números, né? Como a gente gosta aqui. De 0 a 10, qual nota você dá para a gestão da prefeita Sheila Lemos e por que da nota? Eu acho que o porquê, eu já até falei com todo esse recorte da pandemia, a forma como ela assumiu foi de maneira repentina. Eu acho que ela tinha uma trajetória de preparação, né? Eu acho que essa dupla Sheila e Ezen poderia ter entrado para a história. O destino quis assim, ela assumiu, levando em consideração todo esse cenário. Eu acho que ela tem uma nota 7. Pronto. Isso aí, ele justificou primeiro e depois deu a nota. Gostei desse processo inverso aí. Só para reforçar aqui para vocês, interiorbaiano.com.br, o nosso site, nosso portal, tá lá com os bastidores da notícia, da política, conquista e região, tá? Não é só conquista. Então, acessa lá o nosso site, tem tudo, tem os convidados que já passaram por aqui, tem as matérias que estão lá no ar. Então, confere. Tem essa projeção aí para 2024. Política aqui tá reinando. Então, acessa lá e acompanha a gente. E agora vamos para aquele quadro. Rapaz. Que é aquele quadro que a gente pega aqui. Pode falar, por favor. O Wilson, ele tá querendo esse furo de reportagem do processo em 2024. Eu acho que a notícia vai sair daqui. Certeza. Então, guarda essa informação aqui pra gente. Já até contei aqui que em outras oportunidades e até... Alguns políticos falam isso, né? Quem gosta mais de eleição que o político é o jornalista. Acho que só o candidato é o jornalista, que todo mundo termina uma que é a outra, né? A gente gosta. Aí vai só falar... Já quer detalhe, já quer furo até quem defende as eleições tudo junto, de 4 em 4 anos, ou de 6 em 6, fala, rapaz, vai fazer uma falta, aquele debate, aquela expectativa, projeção. É verdade. E o quanto que o jornalista contribui com o processo político. Se você analisar de um outro lado... Quantas vezes um político quer dar um recado e é feito através do jornalista? É uma troca, né? E quando você se depara com tão bons quanto vocês aqui, aí fica até difícil para o convidado sair das perguntas e da situação que vocês nos colocam. Olha só, mas vai ter oportunidade próxima aí de a gente pegar mais furo. Tá tranquilo. O primeiro contato já foi feito. Agora o próximo vai ser só os spoilers não, já vai ser só os anúncios. É fulano. Vai pegar fogo ainda, né? Vai voltar, hein? Vou botar na agenda. Pode colocar. Será um prazer. Que beleza. Então, vocês estão aí de testemunha. Ele vai voltar com nomes futuramente aí. Em breve. Vamos então para o nosso quadro, nosso querido quadro, que você conhece. Ele falou que já assistiu vários episódios que acompanham o Interior Baiano, então já sabe que a gente finaliza aqui com 8 nomes, assim, bem da área, bem assim pra gente dar uma puxada aí de definição. Então nós separamos alguns e a gente pede uma definição em uma palavra, se for cabível, ou uma breve frase. E aí a gente vai jogar aqui no ar. Então, por favor, Will, comece. Eu quero ficar com os números pares, vai. Então... Direto, né? Primeiro nome, prefeita Sheila Lemos. Inexperiente, porém bastante promissora. Valdenor Pereira. Ele mora onde? Ele conhece Vitória da Conquista? João Roma. Acho que o grande líder político da Bahia hoje. Ivan Cordeiro. Amigo e um excelente vereador. Um homem do coração grande. Alexandre Xandó. É um político promissor também. Em que pese não concordar com a ideologia que ele defende, mas acredito que é um político promissor. Porém, perdão. Porém, bastante barulhento. Luiz Inácio Lula da Silva. A maior ameaça à democracia desse país. Jair Messias Bolsonaro. O melhor presidente que esse país já viu e o grande líder da direita. Alexandre de Moraes. Difícil, hein? Ele não representa verdadeiramente a justiça no Brasil. Fomos. 8 nomes. Foi muito difícil.
É meio apertado, né? Meio apertado. Confesso que fiquei até nervoso aqui agora para responder. Mas se saiu bem, já passou, já foi. Como a gente sempre repete aqui, já todo episódio a gente não conta os nomes, viu, gente? Só pra pegar essa surpresa mesmo. Eu tava tentando ver aqui, mas não conseguia. Na edição a gente vai colocar a fonte menor, viu? Só vamos ter que botar uma canequinha aqui na frente. Essa fonte o que aqui? 11, 12? Eu do meu óculos aqui. Não dá pra ver. Pescar, tá vendo, então? Mas não é o contrário, né? Mas olha, foi uma honra te receber aqui, Flávio. E, assim, a gente quer que você volte. A gente quer mais informações, mais nomes depois. Não só pra isso, mas pra gente... Sempre que um convidado vem aqui, a gente quer que ele retorne. Então, o convite está feito, as portas estão abertas. E foi gratificante ter você aqui hoje. A gratidão é minha pela forma como vocês me receberam, a forma como vocês conduzem a entrevista. Você até brincou dizendo que eu sou... assíduo, realmente, não sou um telespectador ali assíduo, um ouvinte assíduo, mas também eu até divulgo. Olha. Esses cortes, fazem um sucesso no meio político, ali via WhatsApp, via inbox no Instagram. Que beleza. Faz sucesso. Bom saber. E chega longe, viu? É mesmo? Lá em Brasília tem muita gente recebendo esses cortes. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo um pessoal de Brasília aqui também, a gente faz uma edição especial. Com certeza. É assim que possível. Acho que João Roma vem aí no início de junho e... o convite está sempre aberto aí. Aqui se casa for tá de possível, abertas. trazer o presidente estadual para vir falar com vocês. Pronto, o convite está feito, então pode trazer. Ótimo. Muito obrigada mais uma vez pelo papo, pela companhia. E é isso. Obrigada a você também que nos assistiu, que nos ouviu, que nos acompanhou. Obrigada, Will, por estar aqui ao meu lado sempre. Agradeço. Obrigado, Julia. Na mesma paleta de cores agora, mesma paleta de cores. A gente também não combina o look, tá? Não, gente. Aqui é sintonia. É isso, gente. Mais uma vez, obrigada. E até o próximo episódio com o nosso novo convidado, nova convidada. Fiquem de olho aí, tá bom? E acompanhe a gente nas redes.